Os agricultores da Croácia estão cada vez mais preocupados com a propagação da febre aftosa que se aproxima das suas fronteiras. Embora tenham aplaudido as medidas tomadas pelo Ministério da Agricultura para proteger a produção, continuam a recear que a doença se infiltre nos seus animais. Da se mene pita, ja bih zatvorio totalno granice sa zapadnim državama. Znači, zatvorili smo što se tiče sad uvoza junadi, goveda, papaka i prehrambenih proizvoda za stoku. A gledajte, mislim da protiv zraka i vjetra ne možemo. A febre aftosa é mais perigosa do que a peste suína africana e afeta todos os animais de casco fendido, como o gado bovino, ovino, caprino e suíno. Países vizinhos como Áustria, Estónia e República Checa já implementaram medidas preventivas depois de a doença ter sido detectada na Hungria e na Eslováquia. A propagação da febre aftosa na Europa Central obrigou várias grandes explorações agrícolas da Estónia a fechar portas aos visitantes. Ainda não foram detectados casos no país, mas os surtos registados na Hungria e na Eslováquia levaram os trabalhadores agrícolas a introduzir medidas preventivas. No agroturismi ahvatlus ehk näidata tarbijale toiduteekonda põllult väldrikule on väga väike võrreldes selle riski ja hirmuga, mida võimalik pandeemia kaasa toob. As explorações agrícolas implementaram vários protocolos de biossegurança sobre os alimentos, o movimento do gado e a higiene dos funcionários. Os controlos para evitar a propagação da doença provocaram grandes filas na fronteira checo-eslovaca, uma vez que os transportadores de animais, produtos de origem animal ou alimentos para animais apenas podem utilizar 3 pontos de passagem quando viajam entre os dois países. A Chequia não notificou qualquer caso de febre aftosa no seu território, mas a Eslováquia registrou 6 surtos da doença. A Grécia teve mais uma greve nacional de 24 horas. Às ruas de Atenas saíram trabalhadores do setor público e privado, reformados e estudantes. Consideram o aumento do salário mínimo insuficiente, porque dizem os problemas não só se mantêm, como aumentaram. Querem que o governo deixe de gastar dinheiro em defesa e se concentre noutras frentes, como a crise da habitação e a inflação. Η ζωή όλων των εργαζομένων είναι αφόρητη. Οι μισθοί έχουν καταβαρωθεί, τα πράγματα στα σούπερ μάρκετ είναι απλησίαστα, επομένως ο μόνος δρόμος είναι να βγούμε στους δρόμους και να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας. Também se pediram responsabilidades pela tragédia de Tempe e desastre ferroviário em 2023 que fez 57 mortos. Mas a economia marcou os discursos. Uma das principais reivindicações foi a reposição dos subsídios de férias e de Natal. Η αύξηση μισθών, αυτό και μια καλύτερη ποιότητα ζωής, ένα κοινωνικό κράτος που δεν υπάρχει, που έχει καταστρέψει τα πάντα. Αυτό ήταν ο βασικός λόγος. Devido à greve, houve alterações nos horários dos transportes públicos. Nos cartazes e nas vozes, as mensagens convidavam a desafiar a política dominante. Para os manifestantes é preciso fazer 2 opções: ou os lucros dos mais ricos ou as vidas dos trabalhadores. Πραγματικές αυξήσεις που θα αντιμετωπίσουν την ακρίβεια απαιτούν οι πολίτες εδώ στην Αθήνα. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν παρά το τσουχτερό κρύο. Απαιτούν συλλογικές συμβάσεις και καλύτερους μισθούς. Από την Αθήνα για το Euronews, Γιώργος Δημητρόπουλος. Uma maioria significativa de húngaros apoia o endurecimento da legislação do combate à droga. De acordo com um recente inquérito, apenas 12% das pessoas discordam da medida, enquanto 2/3 apoiam claramente o pacote do governo húngaro, que restringe o acesso e aumenta as penas. Nas últimas semanas, a polícia efetuou uma série de rusgas neste âmbito. No entanto, e de acordo com o especialista em política de droga Peter Sarosi, o endurecimento de uma das leis mais rigorosas da União Europeia nesta questão é mais uma promessa eleitoral do que uma boa resposta ao problema.
Ezzel szemben az alternatíváknak lenne értelme, tehát vannak hatékony megelőző programok, van értelme befektetni a drogfüggőséggel küzdő embereknek a terápiájába, van értelme közösségi programokat létrehozni, mindazokat a dolgokat, amik Magyarországon hiányoznak, amire nincsen pénz, amire nincsen támogatás. A droga é o problema mais visível nas zonas rurais e mais pobres, onde muitas pessoas usam drogas de baixo custo, sintéticas e extremamente nocivas para fugir à realidade. Na semana passada, Viktor Orbán visitou South Eves, uma das zonas mais afetadas. Önök is tudják, hogy baj van, mert ezek a kábítószerek, amelyek tönkreteszik a gyerekeinket, meg még a felnőtteket is, azok elszaporodtak. Ezen a környéken különösképpen. És azon vagyok, hogy ezt megszüntessük. Ezért jöttem, hogy ezt felszámoljuk. Na localidade de Tarnajadani, várias pessoas explicaram que as rusgas tinham feito desaparecer os traficantes e que os habitantes já não consumiam droga. Szerintem senki sem fog bevállalni 10 évet azért, hogy most tartsák, meg árulják ezt a kábítószert. Most hétvégén láttam ott a kocsmában, hogy most már ittak. Összegyűltek, beszélgettek, és akkor piázgattak. Örülök neki nagyon ennek, hogy megszűnt ez a kristály, meg minden, de Tarnajadányban tényleg nincs semmi kábítószer, nem lehet már megtalálni. Outros admitem que ainda existem traficantes no município, mas têm receio de falar deles em público. A situação é semelhante em muitas aldeias da região. Em Tarnaores, toxicodependente explicou à Euronews que a dose da droga que consome custa cerca de 1000 forintos, ou seja, 2,47 €. Tarnaőrs egy nagyjából 1800 fős település. Az egyik helyi szerint most 11 ember terjeszt kábítószert itt. A dílereket időnként elviszik a rendőrök, de hogyha börtönbe kerülnek, gyorsan más jön a helyükre. Nos últimos dias, a Euronews contactou repetidamente o comissário governamental para a droga, Laszlo Horváth, para saber se o governo tenciona abordar a situação social que leva ao consumo de droga para além das rusgas. O político recusou sempre ser entrevistado, tal como a polícia. O auditor do Bloco Comunitário critica a Comissão Europeia por aquilo que diz ser o financiamento opaco de organizações não governamentais. Depois de analisar o financiamento de Bruxelas às ONGs durante 3 anos, o Tribunal de Contas Europeu concluiu que é necessária mais transparência. Ao mesmo tempo, não encontrou provas de má conduta. Information on EU funding, including lobbying, is neither reliable nor transparent. For example, the European Commission did not properly disclose certain EU-funded advocacy activities, such as lobbying. O novo relatório do auditor da União Europeia surge numa altura em que o financiamento das ONGs se tornou uma questão divisiva em Bruxelas. O PPE acusa a Comissão de dar instruções às ONGs para que fizessem lobby junto dos deputados e promovessem a agenda que têm. As organizações negam as alegações. Luckily, the report shows that there is no scandal on NGO funding. It didn't find any evidence of misuse of funds. It didn't find any evidence on what our opponent said was undue lobbying. On the contrary, it confirms that we have the right to receive funding and use that for advocacy activities, and that this is covered by the rules and regulations on which we work. Ainda assim, para os deputados conservadores, a falta de provas mencionada no relatório é sinal da falta de transparência. As there is no requirement to prove what has been done with the money, you cannot get any evidence, because if they are not required, and they cannot be documented what has been done with the money. O Tribunal confirmou que não há qualquer barreira legal ao lobby direto das ONGs junto dos deputados. Lembrou ainda que os eleitos para o Parlamento têm de publicar os detalhes de todas as reuniões. Sem elas, nenhuma paróquia iria conseguir funcionar, mas mesmo assim continuam a não ter voz nem acesso a qualquer posição de liderança na Igreja Católica.
Agora, pela primeira vez, as mulheres católicas estão em greve. É o caso de Mathilde, uma advogada que mora em Paris. L'idée, c'est vraiment de manifester en fait, dans ce temps du carême, pendant ces 40 jours du carême, de manifester une incompréhension réelle quant à la place des femmes aujourd'hui dans l'Église. Moi, au début, j'avais décidé notamment de plus aller à l'Église du tout. Et puis là, j'ai un petit peu changé d'avis, j'ai plutôt préféré porter mon badge et aller à l'église en portant mon badge pour essayer d'entraîner des discussions, de faire en sorte qu'on puisse en parler avec les gens que ça interroge. Até 17 de abril, grupos de mulheres católicas de toda a França e também de outros países estão a protestar para exigir igualdade dentro da Igreja. Em França, o movimento é liderado pelo Comité de la Jupe, em português Comitê da Ceia. O grupo revela que as mulheres fazem 80% do trabalho essencial nas paróquias. À côté de cette gouvernance strictement masculine, vous avez une réalité de terrain où les femmes, en fait, sont partout. Les églises sont remplies de femmes, que ce soit les paroissiennes, les bénévoles, dans les paroisses, dans les associations, dans le social, dans le care. Elles sont partout, mais elles ont ce plafond de verre qui font qu'elles ne peuvent pas accéder à certaines responsabilités. A greve pretende obrigar os bispos a ouvir, mas até agora tem havido pouco ou nenhum diálogo oficial. Mesmo assim, alguns padres apoiam a greve. Souvent, quand je discute de ces choses-là, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas l'habitude et qu'il y a la peur de perdre du pouvoir. Et c'est compliqué parce que les avis sont très partagés. Comme dans la société, les prêtres sont en général désireux qu'hommes et femmes puissent travailler ensemble. Après, il y a quelquefois la peur par rapport à ce qui ressemble à du pouvoir. O movimento está a ganhar força em todo o mundo. Há greves nos Estados Unidos, na Índia, na Polónia e também em Espanha. Só em França, os membros do Comité de la Jupe aumentaram para mais de 300. São as mulheres católicas a levantar a voz e a exigir mudanças.